Filipenses capítulo 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Olhe para cá. Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1. O tema desta mensagem é este: um Natal diferente. Talvez o que mais tenhamos ouvido nessas últimas semanas tenha sido mais ou menos isso. Está diferente esse ano, né? Alguém ouviu isso? Está diferente. O servo de Deus disse aqui: está esquisito. Outros disseram assim: nem parece Natal, né? Mike Murdock disse o seguinte: a perda é o primeiro passo em direção à descoberta de Deus. Talvez aí esteja esse sentimento de, puxa vida, que Natal diferente. Porque convencionou-se que Natal é ganhar presente. E uma das coisas que esse processo tão doloroso desta pandemia em 2020 nos trouxe, foi ver maximizado exatamente o oposto ao receber. O oposto ao receber é perder. O oposto ao ganhar é perder. E a gente chega ao final de 2020 com muitas perdas. Se você só perdeu dinheiro, emprego, comissão, viagem, agenda, evento, considere-se alguém que está em grande vantagem.
Boa parte de nós perdemos pessoas que amávamos. Ou melhor, que amamos, porque a morte não extingue o amor. Mas aí eu paro para pensar se de fato nós não estamos caminhando para o verdadeiro Natal. Porque o Natal da Helena Raquel sempre foi recheado de presentes. Quando uma criança pobre, poucos. Me lembro, inclusive, de anos que foram apenas um. Mas sempre a presença da ideia, ganhei. Ganhei. Que talvez tenha um link muito grande com o tipo de pregação do evangelho que nós costumamos fazer. Ganhei. Ganhei. Mas o Natal bíblico é perdi. Eu quero você na Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quando lemos esta parte da história, nos maravilhamos, porque estamos diante do cumprimento de uma profecia messiânica. A Virgem conceberá. Quando olhamos para essa história, nos regozijamos, porque eu, então, que tenho apreço pela personagem chamada Maria e pela sua personalidade, penso que, humanamente falando, ninguém teve privilégio maior a amamentar o Filho de Deus. Eu olho para esse texto, e quando eu olho para esse texto, eu sou conduzida a uma série de emoções e de sentimentos maravilhosos. Mas, por favor, respire fundo. Tente se colocar no lugar de Maria e José. Jesus não chegou trazendo presentes para Maria e José. A primeira coisa que aquele casal de noivos perdeu, ou perderam, foram os planos e os sonhos pessoais. Me ajude a pregar e diga a alguém: Jesus chega bagunçando tudo. Qual é o sonho de uma menina dentro dessa cultura? Um belo casamento que dura de 6 a 12 dias. Você pensa que a gravidez aqui é igual a gente trata na igreja? É igual a gente faz na DEVIP? Que a pessoa sofre a correção, a disciplina bíblica, mas no final todo mundo abraça. E aí diz: bom, vou casar assim, meio rápido. Mas aí uma irmã mais misericordiosa diz: não, vamos fazer um bolo. E a mamãe, quando vê que ela já está chorando muito, passou da conta de chorar pela cabeçada que deu: filhinha, você não é a primeira nem a última. Nós estamos numa cultura que uma situação como essa é tratada com apedrejamento. Onde uma situação como essa é tratada com desprezo.
Que uma situação como essa é rosto virado e pessoa excluída. Não vai ter bolinho, não vai ter almoço para não passar em branco, não vai ter vestido sem véu para pelo menos ter alguma coisa, não. Jesus chega na vida de Maria e de José, arrancando o mapa da vida da mão deles e rasgando no meio. Porque será que esse Natal está diferente? Porque Deus está tomando o mapa da nossa vida e está rasgando no meio. E está dizendo para alguém: agora é do meu jeito. 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 Pastora, Deus não respeita sonhos, não para quem diz: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim a vontade do Senhor. No dia 2 de dezembro de 1999, eu escrevi uma carta antes do meu casamento para ser lida para os meus pais depois que eu tivesse saído. Eu disse a quem iria entregar: meu primo, só deixa os meus pais lerem depois que eu saí para viajar. No final da festa, quando meu pai abriu, eu contava algumas coisas, relatos da nossa vida, como era maravilhoso disputar o sorvete com eles à roda da mesa, como era bom correr para a cama deles quando eu queria. Mas em uma frase eu disse: pai, me perdoe por não ter podido realizar o seu sonho. O meu pai sonhou com o que ele chamava de lagartixas. Ele queria que eu tivesse algumas. Meu pai, durante a minha infância e boa parte da minha adolescência, ele dizia: minha filha, estude para fazer uma prova para o colégio militar. Só quando eu tinha uns 16 anos, num culto, chorando, eu entreguei a minha vida. Não a Cristo, mas ao reino. A Cristo já havia entregue. E talvez a gente vai precisar abrir mão dos nossos planos, ou dos planos que alguém ousou fazer em nosso lugar, sem perguntar a Deus se eram os planos dele. Se depois de 2020... você ainda tem coragem de dizer que tem uns planos aí para você? Você deveria ser abduzido sozinho para janeiro de 2020 de novo. Porque quando a gente não aprende a lição, a gente repete o ano. E Deus me guarde de repetir algumas cenas por não entender o que Deus está dizendo. E por favor, eu não estou dizendo que a pandemia veio para isto. Eu vim dizer que crente inteligente não passa por aflições sem extrair alguma coisa e sair melhor do que entrou. Por que esse Natal está diferente? Porque está a cara do Natal bíblico. Jesus já chegou dizendo: não vai ter casamento de 12 dias, não vai ter vestido florido, não vai ter jarras de suco do fruto da vide, não vai ter dança da comunidade de mulheres judaica, não vai ter dote e não vai ter honra. Estou rasgando o teu plano e passando no chão, mas se você aceitar, eu vou ser gerado dentro de você. Quem está com a Bíblia aberta, diga aleluia. Vá a Mateus capítulo 1, versículo 19 agora. Então José, seu marido, como era justo, e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Diga bem alto: eu tenho direitos. Mais alto, grite: eu tenho razão. José tem razão. Ele está noivo de uma menina que, dentro daquele contexto histórico, é um casamento no sentido de compromisso, não é uma brincadeira, mas não há conjunção carnal, os dois moram em casas separadas, mas já não pode ser dissolvido, exceto por uma razão drástica. E José ficou sabendo
que Maria está grávida. E se um casal de noivos ou namorados tiver essa experiência aqui, e você, namorado e noivo, sabe que não teve conjunção carnal com a moça, só tem uma segunda resposta. Ela foi infiel à aliança que tinha com você. E me parece que a igreja, sua família, e se houver sensatez, até a família dela vai concluir que você tem direito de não querer mais esse relacionamento. Que você tem razão em dizer para o pai dela: eu não quero mais me casar com a sua filha. Só que Jesus chega na vida da gente e diz assim, ó: tem coisas que você está intentando fazer secretamente. E você diz que tem muitas razões para isso, e quem te conhece bem de perto sabe que tem mesmo. Mas Jesus te trouxe a Devip esta noite para te dizer: abre mão da razão. Eu vou lá e vou. Abre mão da razão. Eu não fico nem mais um dia. Abre mão da razão. Num tempo em que a gente clama por justiça individual, justiça pessoal, aquela que a Bíblia diz que a nossa não passa de trapo de imundícia. Deus está convidando pessoas ao ato do perdão. A gente costuma brincar, quem ministra sobre perdão, que perdão é uma perda grande. Perdão. Perdão não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdão não é lembrar sem dor, porque tem vezes que vai doer por alguns anos. Perdão é abrir mão da reparação. É desqualificar o dano. É dizer para si mesmo: eu não preciso de mais nada, eu deixo o outro livre para seguir a sua história. Pessoas chegaram hoje aqui arquitetando vinganças. E não precisa ficar assustado. Porque você também já pensou em vingança muitas vezes. Eu não sei o que o meu marido pensou quando eu disse a ele no estacionamento do Barra Shopping, depois de ter ido fazer um exame, ou melhor, 4, que o nosso sobrinho estava em uma festa quando se envolveu numa briga e foi brutalmente assassinado. Mas eu sei o que o meu pai pensou quando avisaram a ele que haviam invadido a casa do meu tio, um comerciante na Baixada Fluminense, e matado com um tiro na cabeça. O meu pai diz que naquele dia ele pensou em se afastar da fé e resolver do jeito dele. Deus está me dizendo que é um batismo de perdão aqui esta noite. Porque perdão é abrir mão da reparação. É dizer: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, seja em que esfera for. Seja no sentido de uma palavra maldita, seja no sentido de uma dívida que não foi quitada, seja no sentido de uma porta na cara que você levou e você está contando nos dedos, mas ela vai precisar de mim e ela vai ver o que eu vou fazer. Ela vai precisar de você e você vai abrir a porta, porque se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, e fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quem está com a Bíblia aberta, diga aleluia.
Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Eu quero que pessoas que têm familiares redobrem a atenção agora. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Para você nunca mais esquecer, diga bem alto: no Natal bíblico, perderam os planos e sonhos, perderam a razão e o direito. Agora diga bem alto para alguém que está perto de você: José perdeu a noiva. Eu fiquei preocupada com isso. José perdeu a noiva. Olhe para mim, não perca. Quem entrou, entrou, tá? Quem não entrou, a arca fechou. Perdeu a noiva. Maria está ali e viva. Maria está ali e vai se tornar mulher de José, esposa de José. Mas Maria existe na história de José em uma configuração. Ela é o que é dele? Noiva. Alguém que já ficou noivo alguma vez na vida? Gente, eu considero a melhor fase do relacionamento. Não sei porque esse povo bobo não quer mais ficar noiva. É muito bom ficar noiva. Eu agora fiquei noiva. Aí você fica olhando para a aliança. Na primeira noite você estranha a presença daquele objeto novo, né, no dedo. É muito bonito ficar noiva. Só que aí Deus dá uma notícia para José e a notícia é: ela não vai ser mais sua noiva. Porque agora ela vai ser mãe do meu filho. Eu preciso falar para pais aqui. Onde estão os pais? Aceite os planos de Deus para a vida dos seus filhos. Com muito respeito, eu preciso falar aos homens aqui. Onde estão os homens casados? Aceite o plano de Deus para sua esposa. Eu sei que você sonhou em ela ser o seu bibelô, mas Deus desejou que ela gerasse para ele. Onde estão as mulheres casadas aqui? Levante a mão. Eu sei que você sonhou nele ser o seu Rambo. Eu fui antiga agora, né? Rambo. Até quando nós vamos ter pais dizendo: ah, mas eu não sonhei com um filho pregador? Até quando nós vamos ter esposas dizendo: ah, mas eu não quero ser mulher de pastor? Até quando nós vamos ter maridos dizendo: eu quero chegar e encontrar ela em casa, nada de oração? No Natal do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Deus entra no inconsciente de José, porque o sonho acontece no inconsciente, e o Espírito fala enquanto ele dorme: eu vou dar um novo sentido à posição de Maria, e vou dar um novo sentido ao relacionamento de vocês. Até aqui é José e Maria noivos, a partir de agora é José e Maria gerando para mim. Olhe para cá e ouça o que eu vou lhe dizer: perder para Deus é a melhor forma de perder na vida. Oh, levante as suas mãos. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem esta noite. Abra a mão dos teus filhos, abra a mão da tua esposa, abra a mão do teu esposo. Coloca tudo que você ama na salva de Deus. Coloca tudo que você ama na salva de Deus. Esse filho toma Deus, esta esposa toma Deus, esse esposo toma Deus. Tudo que eu guardei eu perdi, disse alguém, mas tudo que eu dei para Deus eu tive para sempre.
Você sabia que existem mulheres que poderiam estar longe e não estão, porque o esposo bloqueia? Você sabia que existem maridos que poderiam estar longe e não estão, porque as esposas bloqueiam? Que medo de perder esse? Que insegurança é essa? Sábado é meu, ele é meu. Domingo de manhã é meu. Quando acaba o culto, não quero ele esperando, nem sendo o último, porque nós vamos para o shopping ainda, é meu. Em 2020 também, não deu para aprender. Segunda, ele é de Deus. Terça, ele é de Deus. Quarta, ele é de Deus. Quinta, ele é de Deus. Sexta, ele é de Deus. Sábado, ele é de Deus. Domingo, ele é de Deus. Na vida terrena, ele é de Deus. E na vida eterna, ele também é de Deus. Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder e grite: Deus, eu libero. É isso, lembra da palavra de domingo passado: o crente não perde, crente libera. Deus, eu libero. Quem está com a Bíblia aberta? Mateus 1, versículo 24 e 25. Você está vendo que o nosso Natal não foi tão estranho, né? Está chegando lá. Na nossa casa a gente sempre ora no Natal, pelo menos nos últimos anos, né? Eu até gravei um trechinho da gente cantando e alguém desafinando. Mas vocês tiveram livramento. Se minha mãe então levantasse a voz, aí estragava o meu áudio todo. A gente sempre ora. Mas esse ano foi diferente, né? Esse ano dobraram até o joelho voluntariamente, só ficou eu por causa da coluna. Esse ano, no Natal, eu vi gente chorando na hora da oração, na presença de Deus, que eu não vejo chorando há algum tempo. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Grita assim: ê! E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Olhe para mim. Quem não é casado, olhe mais ainda, faz assim, abre o olho. Eles perderam a condição de desfrutar da sua sexualidade por um tempo determinado. Com muito tato, porque existem pessoas de diversas idades aqui. Uma das razões fortes para alguém se casar, especialmente dentro do nosso universo bíblico, onde a vida sexual é condicionada ao casamento, é poder viver essa liberdade. É poder desfrutar da sexualidade. É poder desfrutar do prazer conjugal. José já sabe que Maria não foi infiel à aliança e que ela está gerando pelo Espírito Santo. Mas Deus lhe fez uma recomendação. E esta recomendação de estar com Maria
não continha a possibilidade de que eles se relacionassem intimamente. E a Bíblia vai dizer que até que deu a luz, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, na Bíblia está escrito, até que deu a luz. No 3, toda a igreja repete, 1, 2, 3. Sim, até que deu a luz ao seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus, ele não a recebeu como mulher, ele não desfrutou da sexualidade, recebeu-a como esposa, mas não para a vida marital. Preste muita atenção, receber Jesus na vida é ter que aprender a perder e adiar prazeres. Perder ou adiar. Alguns, como no caso da vida sexual, é só adiar e esperar a hora certa. Mas outros tipos de prazeres serão exterminados. Eu nunca bebi cerveja. Eu não tenho que renunciar a um copo de cerveja porque eu nunca bebi. Mas de vez em quando eu gosto de perguntar a quem já bebeu. Vou contar para ninguém, não. O senhor sente falta. Tem uns que viveram uma metamorfose tão profunda que dizem, não, eu creio. Mas outros dizem assim, pastora, no inverno não. Ainda que... Você está entendendo? Existem prazeres que vão ser adiados para o tempo certo, mas existem prazeres que vão ser renunciados de forma definitiva. Se Jesus entrou na sua casa e não te deu prejuízo, te apresentaram o Jesus errado. Eu vou repetir, se Jesus entrou na tua casa e você não teve que perder nada, te apresentaram o Jesus errado. O Jesus que eu conheço quando ele entra. Se eu consigo te explicar. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não quer fugir, diga glória a Deus. Mensagem de Natal, pensaram que eu ia cantar Jingle Bell, né? Em casos comuns, primeiro, vê se não é assim, o indivíduo tem o prazer marital e depois vive o prazer de ser pai. Quem aqui já é pai? Quem aqui? Não foi assim? Primeiro o prazer marital e depois o prazer de ser pai. Primeiro você teve o prazer do ato e depois você teve o prazer de... Vou ter um filho. Sabe o que Deus fez com José e Maria? Quem está comigo, diga aleluia. Deus reorganizou a lista de prazeres deles. Diga bem alto, Espírito Santo. Mais alto, Espírito Santo. Eu te dou liberdade para reorganizar a minha lista. Agora você levanta as duas mãos porque eu vou te entregar uma palavra. Eu não sei se você vai conseguir dar glória ou se você vai fechar a mão antes para não receber. Mas eu vou entregar. Primeiro Deus terá prazer em você. Primeiro o desejo de Deus vai se cumprir em você. E só depois você viverá o seu prazer. Eu vou dizer mais uma vez. Primeiro o prazer de Deus em você. Primeiro o desejo de Deus cumprido em você. E depois você viverá o prazer que Deus tem para você. Quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Grita bem alto, Jesus nasceu. Mais alto, Jesus nasceu. E aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, os versos 12 ao 15. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes.
partiram para a sua terra por outro caminho. 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 Grave isso. José pensa, depois do sonho que teve: ai, Herodes quer matar meu filho, então eu vou para minha terra, mas eu vou por outro. Muitos de nós estamos aqui, agindo exatamente assim. Mudamos a rota, mas mantemos o destino. Ninguém engana Deus. Alguns de nós estamos assim. Mudamos a rota, mas não mudamos o... No fundo, queremos ainda as mesmas coisas, só que com nomes diferentes. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga. Fale alto, demora-te lá. Porque Herodes há de procurar um menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei a meu filho. Nós estamos diante de uma família de refugiados. Nós estamos diante de uma família de imigrantes. Nós estamos diante de uma família de exilados. Por causa do nascimento de Jesus, eles que tinham uma nação, eles que tinham um lugar, precisarão viver uma experiência. Eles vão perder a nacionalidade e vão se tornar refugiados. E tudo isso apenas para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Para você não esquecer, nunca mais diga: para que se cumpra, Deus mexe nos meus planos. Mas tem algo mais especial aqui. Quem está comigo, diga aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como sacerdote perfeito. O texto invocado por Mateus, do Egito chamei a meu filho, é uma menção que fala de Israel. Quem esteve no Egito, grite Israel. Ouça o que eu vou dizer. Na tríade Arão, Miriam e Moisés, Moisés foi separado para ser líder do povo de Israel. E Arão foi separado para ser sacerdote. Por que Moisés não podia ser sacerdote? Porque Moisés não viveu o cativeiro do Egito. Arão viveu. O tempo que Moisés viveu no Egito foi no palácio. O tempo que Arão viveu no Egito foi como escravo. O sacerdote é alguém que precisa ter as mesmas experiências que as outras pessoas têm. Arão pode ser sacerdote porque ele sabe o que é amassar barro. Arão pode ser sacerdote porque ele sabe o que é acordar de madrugada. Arão pode ser sacerdote porque ele sabe o que é ouvir os seus exaltores dizendo: mais rápido, escravo, mais rápido, escravo. O sacerdote tem que ser alguém que tenha vivido todas as dores que o povo viveu. Jesus poderia sair de Belém direto para Nazaré. Mas o Espírito de Deus pega José pelo braço e leva José para dentro do Egito. Porque assim como o povo de Israel esteve no Egito, o Messias deles precisa entrar no Egito também. Tem gente aqui que era para estar vivendo uma vida regalada e anda sofrendo tanto, mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Deus está te treinando para ser referência para alguém. Deus está te levando a lugares para que você diga: eu sei o que é essa dor.
Existem coisas que pessoas que não experimentaram dores nunca poderão ministrar sobre elas. Existem coisas que pessoas que não choraram nunca poderão dizer. Existem coisas que Deus está fazendo você viver para te dar autoridade no sacerdócio de Cristo. No sacerdócio de Cristo, cada crente é um sacerdote diante de Deus e um sacerdote diante do outro. E se chama sacerdócio universal dos crentes. Mas sacerdote não pode ser alguém que não conhece o Egito. Egito nem sempre é símbolo de pecado. Egito também é símbolo de dor. O menino vai ter que passar com um berço no Egito. Ei, Deus está pegando o berço de menino aqui e está dizendo: antes de eu te fazer homem, eu vou atravessar com você pelo Egito. Remai, Jô, Menécia. Quem está sentindo Jesus aqui? Aponte para alguém que seja simpático de máscara mesmo, porque gente de máscara que não é simpática é altamente perigosa. E diga para ela: ele está no controle do teu berço. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: Deus vai mudar a tua geografia. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: Deus vai definir o teu novo endereço. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: não adianta colocar placa, ninguém vai comprar a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar alguém aqui. Você está sonhando com o sul, mas Deus está dizendo que não terminou no sudeste o que Ele tem com você ainda. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar alguém aqui. Você tem uma rota preparada, mas Deus está rasgando o teu contrato e está dizendo: é eu quem determino. Eu concluo. Mateus 2, do 16 ao 18. Se você não perceber as semelhanças que tem no nosso Natal. Gente, um diácono cheio do Espírito Santo, peça esse povo para parar de conversar alto aqui. E eu já disse que cantina tem que ficar fechada na hora da palavra. Se estiver ao vivo, não tem problema, que vão saber que essa igreja tem ordem. Mateus 2, do 16 ao 18. Então Herodes, sinta isso aqui. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, gente, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. A dor na Palestina. Um paranoico decreto de infanticídio. O Espírito de Deus ministrou meu coração, queridos. Chora, Raquel. Diante de milhares de mortos nessa pandemia, a pergunta que mais se ouve dizer entre os descrentes
É onde está Deus. No mesmo lugar que esteve quando Herodes matou todas as crianças menores de 2 anos na Palestina. Aonde, pastora? No controle de um plano perfeito de salvação para a humanidade, para nos conduzir a um lugar onde a dor já não existe, dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima. Covid não é ideia de Deus, infanticídio não é ideia de Deus, violência não é ideia de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, mas o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo estava lá escondido no Egito. Aleluia! Não porque era melhor do que as outras crianças foram mortas por um Herodes ensandecido, mas ele seria levado ao Calvário, e diferente das crianças que não tiveram alternativa, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida para tomá-la depois. Só tem uma saída para esse choro que o Brasil e o mundo está vivendo. O menino que nasceu em Belém, o menino que viveu no Egito, o rapaz que viveu em Nazaré, o auxiliar de carpintaria que andou pelas ruas da Judeia, aquele que disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim, olhai para mim, sereis salvos. Chora, Raquel. Chora, Raquel. Chora, Raquel. Chora, Raquel. É tempo de lágrimas. É tempo de lágrimas. O choro faz parte da nossa existência humana. Chora. Chora. É legítimo chorar. A indiferença não combina com a vida do cristão. Jesus chorou. Chore. Chore. Mas enquanto Raquel poeticamente chora, os filhos que já não existem, Maria protege o menino, porque ela sabe, é dele que vem a saída, é dele que vem a salvação. Porque que a igreja não entra no luto coletivo, arreia as portas e chora, porque a gente sabe que ele está aqui, ele é a saída. Pergunte para alguém: Raquel ou Maria? Pergunte para alguém bem alto: Raquel ou Maria? Eu diria Raquel e Maria. Se é tempo de chorar, chore. Mas depois, proteja o menino. Segure o menino. Guarde o menino. Cuide do menino. Veja crescer o menino. Porque a igreja tem o Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. Eu concluo. Mateus 2, do 19 ao 23. Perdão, queridos, eu acabei de ler isso. Sim. Mateus 2, 19 ao 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Aonde? Dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Chegou
Diga, chegou. E habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado sua última perda no nascimento, no Natal, trará ganho. Livramento gerado pela obediência. Queridos, algumas vezes a gente pensa que está perdendo, mas estamos sendo livres. Algumas vezes a gente pensa que está perdendo, mas a gente está recebendo livramento. José prestou atenção na ordem divina e seguiu, detectou possíveis perigos e os evitou, e tudo através de um sonho. Diga bem alto, um sonho. A primeira vez que Deus falou com José foi em sonhos. E o que José fez? Obedeceu. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, você abre um canal de acesso entre você e Deus. Não é o canal do novo caminho que foi aberto através da carne de Cristo e do seu sangue. Eu estou dizendo que quando Deus fala e a gente teima, o canal fecha. Mas quando a gente começa a ouvir e obedecer, o canal abre. Tem vezes que eu não entendo porque eu acordo e sonho que a irmã Angélica estaria de vermelho, e eu chego aqui e a irmã Angélica está de vermelho. E eu digo, isso não serviu para nada. Isso não mudou a minha vida nem a vida da Angélica. E o Espírito Santo costuma me lembrar assim, serviu para você saber que o canal ainda está aberto. Às vezes eu sonho que vão me dar um presente e chega o presente do jeito que eu sonhei, mas isso não precisava ser avisado, seria melhor até que fosse surpresa. Mas Deus estava me dizendo assim, é só para você saber que o canal ainda está aberto. Você vem cantando uma música no carro e quando você chega, está cantando essa música na igreja. Isso vai mudar a sua vida em nada. É só para você saber que o canal ainda está aberto. Cutuca alguém com o cotovelo e diz para ele, verifica essa noite se o teu canal ainda está aberto. Deus fala, José obedece. Deus fala, José obedece. Deus fala, José obedece. Deus fala e agora tem livramento, porque José deixou o canal aberto. Fique de pé. Ó, vê se vocês pegam. Quero conhecer a Cristo. Filipenses 3, põe para mim, eu quero orar essa palavra. Quero orar essa palavra. Quero orar essa palavra. Quero orar essa palavra. Filipenses 3, do 7 ao 11. Eu quero orar essa palavra. Eu não sei quantos vão conseguir orar essa palavra. Eu tenho muito medo de orar essa palavra. O medo é inerente à condição humana e é um aviso, inclusive, de que somos homens. A Bíblia diz isso, né? Que Deus permite o medo para a gente lembrar que é gente. Mas eu vou orar com medo mesmo. Se tiver mais alguém querendo enfrentar o medo de entregar tudo na mão dele, no 3 a gente começa a ler juntos. Mas, gente, é para valer, tá? Senão deixa para lá. 1, 2, 3. Mas o que para mim e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo
e seja achado, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, e para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Volta no 9 para mim. Volta no 8. Para que possa ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele. Só isso, vamos lá. Que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. E o resto eu considero escória. O resto eu considero lixo. O resto eu considero bugiganga. O resto eu considero porcaria. Que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele. E o meu eu, deixa pra lá. E a minha razão, deixa pra lá. E o que eu sonhei, deixa pra lá. Eu quero ser achada nele. Senhor, eu oro com esta igreja esta noite, porque eu sei que a carne milita contra o Espírito, mas eu sei que Tu estás aqui para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Nós nem sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nos ajuda a renunciar o nosso eu e ser achado em Cristo e conhecer o poder da Sua ressurreição. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você consegue aplaudir a Jesus acima da sua cabeça?